Boa tarde, amigos da Rádio da Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812 01838. Quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Programa O Cristo Consolador, todas as sextas-feiras, às 17 horas, aqui na Rádio Boa Nova, com reprise na terça-feira, às 23 horas. Hoje nós estamos aqui com a Ana Ricardina e o Reinaldo. Reinaldo veio trazer para a gente um tema interessantíssimo. Cada um tem o desencarne que merece. Como é que vai ser o nosso desencarne? O que nós estamos preparando, fazendo para a gente merecer um bom desencarne, né? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Ana e Jorge. Vamos lá? Vamos lá, senhor Reinaldo. Vamos falar como é que vai ser o nosso desencarne. Eu e a Ana estão doidos para saber como é que vai ser o nosso. Eu vou revelar agora. Então tá. Cada um tem o desencarne que merece, né? Esse tema é até um pouco forte, né? Cada um tem o que merece e tal. Mas, na verdade, é interessante que tudo na nossa existência, né, e fora dela, acontece de acordo com as nossas construções, né? Nossas construções mentais, nossas escolhas. E aí eu trouxe esse tema para poder passar, assim, tentar a gente sugerir, né, a gente fazer essa discussão, né, sobre o que provoca, né, nossas dores, né, em vida física e fora dela, né. É interessante que uma vez me perguntaram, um bom tempo atrás, me perguntaram se eu tinha medo do desencarne. Aí eu falei assim, tem não, eu me preocupo em morrer não, se eu sou preocupado com como que vai ser o desencarne, a dor que eu vou sentir na hora do desencarne, né? Aí, só que não é bem assim, né? Se você pensar, aí através da doutrina espírita a gente vai entendendo um pouco mais, né? Cada vez mais, sempre aprendendo. E aí a gente sabe que o mais importante é a gente preocupar com o tipo, não o tipo de morte que nós vamos ter, mas o tipo de vida que a gente leva, né? Que a gente quer levar também, porque a gente pensa aqui na Terra, né? A gente tem pensado, porque aqui a Terra é uma passagem, nós estamos só passando, tem que pensar assim, passando. Você tem que pensar depois. Como você quer a sua vida do outro lado, quando você desencarnar? Como você quer chegar lá? Porque aqui é o espelho de lá, e lá é o espelho daqui. Né? Exatamente. É por aí, né? Pois é, mas aí é por aí que entra essa parte. Quer dizer, eu tenho que me preocupar aqui, porque aqui vai ser a continuação de lá. Então, quer dizer, se eu não preocupar em ter uma vida correta, em procurar. Gente, nós não temos que ser perfeitos, não, que aqui não tem santo. Nós estamos no mundo de prova e expiação. Mas pelo menos tentar melhorar um pouquinho, falar mal da vida dos outros menos, preocupar, fazer fofoca menos, né? Preocupar menos com as coisas dos outros. Que a gente tem que lembrar o seguinte: enquanto eu estou preocupando com a vida do outro, alguém está preocupando com a minha. Então, ninguém veio aqui para melhorar ninguém. Nós viemos aqui para melhorar a nós mesmos. Não vamos preocupar com a gente. Problemas dos outros, deixa os outros resolver. Já é um bom começo. Né, para que a gente tenha, né, um desencarne melhorzinho e a continuação do lado de lá também. E a gente fala do desencarne, mas na verdade começa aqui, né? Porque nós vamos falar mais à frente, a maioria das coisas das nossas dores, elas são construídas aqui. Né? Então, o desencarne é só um reflexo talvez mais forte que a gente vai sentir com mais força, né? Que lá nós vamos estar integralmente em espírito, né? E você vai sentir, não, aqui você sente uma parte, aqui você controla de um jeito, de outro e tal. Lá não, lá você vai estar porque aqui você tem o véu do esquecimento, lá não tem. Isso. Aqui você não sabe quais foram os compromissos assumidos lá. Mas quando você chega lá, você sabe. Aí você vê que você falhou. Né? Aí é a sua consciência te cobrando. E o que eu acho interessante que vocês falam, que eu acho interessante é o seguinte, gente, vamos parar com esse negócio que a maior parte, né, dos palestrantes espíritas vem trazendo, porque se você fizer assim, vai ser assim. Se você usar seu braço mal, vai voltar a alejar. Não, gente. Deus é amor. Jesus falou,
o amor cobre a multidão de pecados. Eu posso sim vir para perder o meu braço, chego aqui, me vinculo ao bem, começo trabalhando bem, começo... Não, vai lá, para quê? Vamos fazer perder só um dedinho? Né? A gente tem que pensar, porque a doutrina espírita está fazendo hoje o mesmo que a Igreja Católica e a Igreja Católica. O Deus que castiga, o Deus que pune, está fazendo a gente ter medo. Hoje em dia você tem medo de fazer as coisas. E a gente tem que parar com isso, gente. Deus é amor. E aí nós vamos falando aqui, eu vou sugerindo durante o texto aqui, que além dos nossos crimes, a gente tem os nossos excessos, né? Nossos apegos, né? Que nós vamos falar alguns tipos de apegos, né? Apego a pessoas, a matéria, a ideias, a conceitos antigos, né? E também gratidão, que essas questões vão causando na gente um déficit de amor, né? Um desamor, vamos falar assim, que a gente está aqui para construir o amor, que vai chegar no momento que a gente vai sentir, né, na pele ou no espírito. Né? E aí eu tenho um exemplo de André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna, que ele estava acompanhando a equipe espiritual que estava para receber um desencarnado merecedor da assistência. Só que aí, próximo desse lá no cemitério e tal, eu estava nos despojos lá, e próximo desse desencarnado tinha uma mulher desencarnada, talvez vocês lembrem disso, tinha uma mulher desencarnada que estava presa aos despojos e ela estava sofrendo muito. Estava sofrendo e a André Luiz se comoveu com aquilo e perguntou para o instrutor por que não está ajudando ela, que ela está ali, está vendo ali que ninguém ajuda ela e tal. Não, simplesmente porque ela em vida física, ela provocou aquela situação. Ela tem várias situações que ela causou de ficar presa ao corpo ali, que se soltasse ela ia voltar no marido e no filho e ia obsediar os dois. Então, assim, ali já deu a entender que tudo, quando fala que a gente tem o desencarne que merece e assistência que merece. Aquela mulher, por enquanto, não poderia receber assistência, porque se ela recebesse, ela poderia causar um problema. Então, para o aprendizado dela, não de castigo nem nada, ela precisava passar por aquilo um pouco para ela acordar, vamos dizer assim, né? E aí fala de outro exemplo também, que é o do desastre do avião, né? Aquele que ele estava lá na colônia Mansão da Paz, né? Mansão da Paz, e aí são chamados chamada uma equipe para os irmãos benfeitores ir lá receber os irmãos, né? Resgatar, desligar, né? Só que aí eram 14. E aí, de imediato, a ordem, a missão era para resgatar 6. E aí o André Luiz fica espantado e questiona, por quê? Aí eles explicam também que aqueles outros, naquele momento, impossível desligar e resgatar. Que os outros 6 de imediato seriam resgatados, não sentiriam mais nada. Então, os outros 8, né, ficariam ali presos ao corpo físico até conseguirem desligar um pouco das ideias mundanas, das dificuldades que eles criaram para eles mesmos, né, dos apegos que eles levavam ali no íntimo, das maledicências que construíram, né, dos vícios. Então, várias situações. Então, cada um, como diz o texto, vai ter ali um momento dele e a sua consciência. Cada um constrói uma consciência, constrói uma dificuldade para ele. Então, não adianta você falar, desencarnou, vai para a colônia tal. Um grupo que desencarnou na pandemia vai para a colônia tal. Não existe isso. Cada um cada um segundo suas obras. Exatamente. Jesus foi claro quando ele falou isso. E nós estamos fixados, né, em valores corrompidos, construídos à base de defeitos, nossos próprios defeitos. E a gente está viciado nesses defeitos que a gente constrói e a gente fica fixado. Né? No livro Vinha de Luz, fala assim, o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada um. Interessante. Quando a gente fala em juízo final, cada um tem seu juízo. Justamente o que nós estamos falando. Porque vai ser um instante em que você, né, vai, vamos dizer assim, acordar para a realidade, né? Que é o instante em que você desencarnou ali, acabou, gente, tirou o véu, é o pranto e o ranger de dentes. Porque você vai, né, vai bater
com a realidade, daquilo, né, como eu disse, aquilo que você programou, aí você vai ver o que você deu conta de fazer, o que você não fez, o que você deixou de fazer e o que você se comprometeu mais ainda, né? Isso. Engraçado, a gente fala muito, nós estamos aí levando um pouco de medo também, né, agora, nesse momento, para os ouvintes, né? Lá atrás nós falamos, não, assim, agora nós estamos trazendo umas situações, né? Mas aí essas situações que está trazendo nos livros, o André Luiz principalmente traz nos livros, é para nos mostrar. Né? Quem tiver a oportunidade de ler esses livros, né? Para não ter medo, para nos mostrar, não é para não ter medo, para nos mostrar a realidade que se vivemos assim, vamos mudar. Essa mudança que nós temos que fazer. Se estamos amando o nosso corpo demais, cultuando, vamos deixar. Desprender um pouquinho, né, disso. A matéria vai ficar. É isso. Aí o André Luiz está tentando demonstrar isso no livro, foi isso. Né, mudar os vícios, tirar um pouco, não é, gente, não vamos tirar os vícios de uma vez, mas tentar pelo menos, né, fazer esse movimento de tentar essa mudança. Na realidade, é mostrar pra gente, né, olha, se você continuar fazendo isso, vai acontecer com você isso, mas ainda ele não teve tempo. Mas você tem tempo de mudar. Sim. Né? Você tem tempo de rever valores, conceitos, né? Para que você não passe por esse sofrimento. É o que os espíritos, né? Gente, reunião mediúnica, gente. O que os espíritos vêm fazer? Vem mostrar para a gente, olha, continua fazendo o que você está fazendo. Olha, eu fiz o que você fez. Olha onde eu estou. Olha o que está acontecendo comigo. Então, você está aí ainda. Você tem tempo de consertar isso. Eu não. Então, assim, é isso que a gente tenta trazer para as pessoas, não é por medo, né? É aquilo que eu falei, eu vim para perder um braço, mas se eu estou vinculado ao bem, fazendo o bem, ajudando, eu posso perder um dedo, ou até não perder nada, ter só uma cicatriz, levar um corte, levar 12 pontos, né? Então, assim, Deus não pune, Deus ama, Deus não castiga, Deus corrige. Né? Ele dá a oportunidade da gente se reeducar. Ele reeduca a gente. A Terra, na verdade, é isso, é reeducar. Reeducação. E outra coisa também, a gente tem que lembrar de Jesus no meio, 2 ladrões do lado, né? Até os momentos vocês podem se. A mudança vem, ele dá oportunidade. Zodino falava que ninguém morre dormindo. Ele falava isso demais. Quem é que dizer? No momento que você vai. Nem quando você vai desencarnar, você está desperto. Ninguém morre dormindo. Ninguém desencarna dormindo. É uma questão assim, ó, muita gente, no seu momento de desencarne, 1 semana, 2 semanas antes, a gente vê muito relato, ele já começa a modificar. Se ele quer modificar, ele modifica, Jorge. É o amor cobrindo um multidão de pecados, entendeu? Aí está o amor. A gente tem que começar a observar a gente mesmo. Queremos mudar? Vamos lutar para mudar. E muita gente desiste no meio do caminho, né? Muitos espíritas desistem no meio do caminho, muitos evangélicos desistem no meio do caminho por achar que não tem mais, não vai ter salvação. Não tem. Porque coloca tanto em culto igual você, né? Tanto medo da pessoa que ela fala, não, vou mudar, não vou mais seguir neste caminho, porque eu já errei aqui, para que eu vou continuar? Não. Eu vou ser punido Jesus falou isso, vou ser punido mesmo, não é assim que funciona. Porque o Espírito nos fala, né? Um dia após o outro. Jesus falava isso. Vivo hoje. Um dia de cada vez. Não queira viver todos os dias de uma vez só, que ninguém vai dar conta. Com certeza. Né? Aí, isso que vocês estão falando é cada um segundo suas obras e o amor cobre a multidão de pecados. Então, quando me fizeram a pergunta, você tem medo? Aí eu falava, eu pensava assim, tem medo da dor que eu vou sentir. Mas não, eu tenho que construir agora o que vai me fortalecer e vai me dar uma compreensão de que eu não preciso ter medo da dor, porque vai ser o que eu merecer. Né? Então, essa que é a questão. Né? E aí, André Luiz fala das nossas deficiências, que o mal reflete em nós quando plantamos na própria consciência, né? E dos outros, nós plantamos na nossa e na dos outros. Né? E que não existe castigo divino, nós estamos falando aqui, né? E que tudo move pelo magnetismo da culpa. Então, muitas vezes a gente insiste tanto numa questão, né, que a gente, na maledicência, ou nos vícios, né, nas ideias perturbadoras, né, nas mágoas, que uma hora isso vai voltar como magnetismo da culpa, não como castigo, que é nós mesmos. Por que as pessoas têm, vamos pôr católico e evangélico, tanto medo do inferno, espírita, medo de umbral? Gente,
nada mais do que a sua consciência é que vai te levar para o céu, para o inferno, para o umbral, porque é como a gente aprende, né? O umbral nada mais é do que um portal. Se a minha consciência está tranquila, eu vou passar por esse portal. Mas se a minha consciência está pesada, né, ela tá me cobrando, eu vou para onde? Para onde ela está me cobrando? Ela vai me levar justamente. Então, quer dizer, quem te manda para o céu, quem te manda para o inferno, quem te manda para o umbral, não é Deus, não é Jesus. É você mesmo, a sua consciência pesada. Então, vamos tentar, o máximo que a gente puder, ter a nossa consciência limpa, poder pôr nossa cabecinha no travesseiro, dormir tranquilo. Porque aí, meu amigo, você desencarnou, você vai estar tranquilo. Agora, se você começa a fazer tudo o contrário, meter os pés pelas mãos, tenha certeza. Porque quando a gente faz, a nossa consciência cobra. Encarnado. Imagine desencarnado. Vai ser muito pior, gente. Vai ser muito pior. É a nossa ressignificação, né? É. E a gente, nós estamos falando aqui, nós estamos falando de nós mesmos. Nós mesmos, não estamos isso. falando para ninguém, não. É. A nós, porque nós estamos conversando e quem está nos ouvindo, é como se estivesse conversando com a gente e falando da gente mesmo, né? Porque a gente precisa ressignificar as nossas sombras, refazer o caminho e lutar contra isso. Se a gente não fizer isso, nós não vamos ter a chamada moratória, que a gente vai fazer o melhor e vamos cobrir com amor essa multidão de pecados. E eu gosto quando a gente fala assim, até porque os ouvintes, às vezes, as pessoas que vêm, né, que a gente faz uma palestra, eles nos colocam em pedestal. E para ver, não, somos mortais iguais a vocês, talvez cometemos os mesmos erros que vocês cometem, e pior, porque nós temos mais consciência, né? Mas nós não somos deuses, não somos semideuses, não somos melhor do que ninguém, somos pior, porque se estamos falando aqui hoje, nós três aqui, para vocês que estão aí nos ouvindo, é porque nós somos muito comprometidos, e tenho certeza que vocês que nos ouvem, não estão ouvindo à toa, porque em algum momento nossas vidas cruzaram e nós tivemos, né, alguma coisa que hoje nós estamos tendo a oportunidade, pelas ondas da rádio, de consertar equívocos que muitas vezes nós mesmos provocamos. Sim. Do que nós falamos agora, o bem praticado com todos os recursos do nosso alcance poderá diminuir ou até anular os males que praticamos. Então, André Luiz fala justamente nós estamos falando de caridade. A caridade não vai sair do nosso vocabulário nunca, porque é a principal, né? Que a gente vai trazer a benevolência contra a maledicência que a gente praticou, ou que a gente está com ela na mente, né? Nós não precisamos nem falar muito do passado, porque, como a maioria das coisas é daqui, então, assim, a gente às vezes está construindo aqui também uma mágoazinha, tá? Uma dificuldadezinha com o irmão, com o familiar, né? Quantas pessoas aí que, sem exagero, né, eu já falei isso aqui, eu vou repetir, por causa de 3 palavrinhas que ouviu, fica com mágoa durante 30 anos. E fala assim, naquela época falou isso comigo. Não, tem pessoas que o outro desencarna e a pessoa ainda consegue, ainda tem aquela mágoa. Não, carrega aquela mágoa. É porque não muda, a consciência da gente não muda. Não, eu digo assim, eu tenho uma mágoa contra você. Sim. Vou desencarnar, eu sei que eu não vou desencarnar, porque eu não sou bobo. Você desencarna. E eu fico aqui ainda preso naquela mágoa contra você, sim, entendeu? Sim. Você nem aqui mais tá, gente. E eu fico aqui, remoendo aquilo. Gente, vamos parar com isso. Como se comprometendo, né? Que as pessoas acham que não, mas você está se comprometendo com mais. Com certeza. A gente tem mania de falar, igual sobre os desastres, né? Que chegou a hora. Qualquer morte que a gente escuta, qualquer desencarne, chegou a hora. Só que, na verdade, não é bem assim, né? Se eu sair aqui com o meu carro, aqui, pegar vocês dois pôr no meu carro, sair desenfreado aqui, acelerando, nós três desencarnar, eu vou ser um suicida e você um homicida ao mesmo tempo, porque joguei você provocou, né? O nosso levei nós três para o plano espiritual. Então, a gente pode provocar a todo momento, inclusive provocar o desencarne de terceiros. A gente acha, não, está tudo escrito nas estrelas. Não existe isso, não tem. Né? Não está escrito. Chegou a hora que elas mortes, realmente, a pessoa está lá doente, muito tempo doente, chegou o tempo dela ir. Né? Às vezes você igual ontem mesmo, eu perdi um amigo, 45 anos, na academia, fazendo ginástica, fazendo musculação, sofreu um infarto. E morreu. Então, quer dizer, chegou a hora dele.
né? Não é porque ele estava lá para ele. Não, ele estava lá fazendo o exercício dele, cuidando da saúde, desencarnou. E a gente, pelos nossos desregramentos, nós podemos ser tirados também da vida física. Nós podemos ser tirados porque a gente está causando um prejuízo a quem não deveria não merecer. Né? Apesar de que eu posso causar o desencarne de alguém, né? Eu assumi esse risco, mas... Né? E uma coisa interessante é que isso acontece muito com o jovem, muitas vezes esses jovens têm essas mortes muito prematuras, porque a espiritualidade vê que ele vai se comprometer, vai fazer com que os pais, as pessoas sofram. Então, para que isso não aconteça, que ele não comprometa a encarnação ele dele mais, né? e se comprometer, eles preferem tirar. E não existe determinismo absoluto, porque senão eliminaria o livre-arbítrio. Então, não é racional. Não, tá escrito nas estrelas. Tá certo, isso aí já era para acontecer. Chegou a hora. Não é bem assim. Chegou a hora, igual você falou, quando está na hora mesmo, na hora chegar, que Deus quis, né? Os espíritos nos dizem que a maioria das aflições não estão previstas e são provocadas na vida atual. Então, tem uns exemplos aqui, por exemplo, uma profissão não alcançada. Aí eu vou, batalho, estudo tal, e não consigo alcançar a profissão. Mas aí talvez eu não, aliás, ao contrário, eu consigo. Só que se eu não conseguir, se eu não procurar, não me preparar e não conseguir, estava escrito. Não é assim. É porque às vezes eu tinha até um futuro naquela profissão, mas eu que não me preparei. Então, se empenhou, né? Então, quer dizer, eu escolhi. Escolheu, mas não se empenhou. Filhos que deixam de vir. Né? Encontrei uma pessoa, estou casado com ela e tal, queremos ter um filho. Mas a gente vive bebendo, vive se drogando, estou supondo, tá? Vive em vida desregrada, né? E o filho não vem. O que será, né? Estava escrito? Não estava escrito. Se eu não tenho condição para cuidar de mim, né? Eu e a minha esposa, como é que eu vou ter condição para cuidar de uma criança? Não tem cabimento aí. E vida também reduzida pela metade, né? É o que nós acabamos de falar. Isso que você está falando, gente, as oportunidades são para todas, os talentos são para todos, mas quem trabalha esses talentos, quem aproveita, são poucos, gente. Então não adianta. O Reinaldo tá lá no alto escalão. Eu tô doido para chegar, mas o Reinaldo fez para chegar. Eu não faço. Como é que eu vou chegar lá? Sim. Quer dizer, oportunidade eu tenho. Basta eu fazer o que o Reinaldo fez. Outro é melhor. Né? Outro é melhor. Fala isso, né? Tem que ser, gente. Tem uma coisa interessante que André Luiz fala, pela palavra de um instrutor, Albano Metelo, que é sobre o medo da morte. Então, assim, a maioria dos que desligam da Terra revela o elevado instrutor. A maioria de quem faz estágio em estações expiatórias de resgate difícil se envolve em vibrações de medo e sofrimento. Essas vibrações perturbadoras ficam impregnadas no subconsciente das almas. Interessante o medo que a gente tem do escuro, da morte, de caixão, de solidão, de tudo que fala de morte. A maioria das pessoas, desde criança, talvez não é uma cultura, mas no inconsciente da gente a gente tem. Mas por quê? Porque nós estagiamos várias vezes no plano espiritual, no umbral, por causa das nossas condições imperfeitas, que grava no nosso subconsciente esse medo da passagem. Ai, meu Deus, a morte é coisa... E é uma coisa tão interessante isso que o Reinaldo falou, gente, em outra encarnação eu fui emparedado. Fui, porque eu tenho pavor de coisa muito próxima do meu rosto. Se eu tiver de passar num bequinho... Eu fui na gruta da Lapinha, tinha um lugar lá que você tem quase que passar deitado. Falei, não entro nesse lugar, mas nem que me paga. Só de eu imaginar dessa pedra perto do meu rosto, eu já entro em pânico. O Reinaldo dizendo isso aí, eu lembro do prefácio, não vou lembrar o nome do livro, não sei se é Entre a Terra e o Céu, não vou lembrar. Ele fala mais ou menos assim, Emmanuel. O medo, chama o medo da morte, chama Rasgando Véus. Está lá no livro, não sei se ele fala mais ou menos assim, muitos estão vindo e vindo, mas o medo da morte, o que significa? Quando chega a ferra perto do sepulcro branco, frio, se recua. Aí ele vai e fala. Muitas vezes são pessoas, nós, palestrantes,
nós pastores, nós padres, que tínhamos isso desde pequenos na cabeça das pessoas. Somos nós responsáveis, muitas vezes, por esse medo da morte. Muitas vezes, sabe, igual você falou no começo, muitas vezes nós falamos do umbral como punição. O católico fala punição, o evangelho fala do não sei o quê, aí tem um tal de um relógio que bate para lá, bate para cá, que eu nunca entendi aquele relógio lá, que eles muito falam, né? Os evangélicos, mesma coisa, vai queimar no fogo do inferno, e nós falamos do umbral daqui. Aí o que acontece com a gente? Escutamos isso todo, igual você falou, isso vem martelando, e o várias medo. Reencarnações, quer dizer, nessa não vai. E o medo que a gente tem. Medo, igual o Renato falou. Nós freamos, nós conseguimos ultrapassar esse umbral por medo, por culpa. E culpa, nós não temos que ter culpa. Você falou de culpa, né? Mas nós não precisamos, nós não temos que ter culpa. Nós temos que saber que somos ainda espíritos imperfeitos. Mas nós não conseguimos fugir dessa culpa. Sim, né? Por isso, porque somos espíritos, nós temos que começar a entender que nós somos espíritos imortais e que estamos no mundo de provas e expiações, que ainda vamos cometer erros, inevitavelmente, e vamos cometer erros. É isso que nós temos que começar a incutir na cabeça das pessoas. É isso. Vamos cometer erros. Porque André Luiz fala isso nesse mesmo livro, A Culpa. Ele diz isso, a culpa é isso, a cristalização deste medo, sem entendermos que somos imortais, sem entendermos que temos uma pátria. Né? Nós temos que começar a entender isso. Errar uma vez é humano, segunda vez é burrice. Nós vamos errar, mas erramos uma vez, temos que aprender a não errar mais. É isso que nós temos que sempre falar. E o Espiritismo veio nos trazer isso. Só um minutinho, tá? Veio nos mostrar isso. Que o Espiritismo veio nos ensinar a ser bons, não ser anjos. Né? Tem um livro Esperança, livro da Esperança Emmanuel, que fala sobre meio bem, que eu achei interessante. Que fala assim: aqueles que admiram o amor semelhante e que, sem coragem para cortar as raízes do apego a si próprios, se afeiçoam às atividades do meio bem, continuando envolvidos no movimento do mal. E fala assim: costuma distribuir 5 moedas no auxílio dos outros com a intenção de obter 5.000. Estrada construída pela metade patrocina acidentes. O bem pede doação total para que se realize no mundo o bem de todos. Interessante, seja como for o bem que a gente vai fazer, seja o que a gente consegue fazer, né? Não que a gente saia, despoje de tudo, larga a família, tudo, vai fazer, ótimo, se pudesse, mas a gente tem compromisso com a família, a gente tem nosso compromisso, trabalho. Mas se eu posso fazer o bem só fazendo uma prece, que seja de coração. Sem interesse, né? Se eu consigo vir participar da campanha do quilo, que seja com amor, que seja com coração, com carinho com as pessoas, né? Que seja com o melhor de mim. Se eu vier aqui só para participar de um estudo, que seja com a boa intenção, com a vontade de aprender. Então, tudo que a gente fizer no bem, fazer o melhor, dar o nosso melhor. Muitas vezes a gente nos cobra, eu preciso fazer mais. Se eu não consigo fazer mais, o que eu estou fazendo, que eu faça com faça bem, que você dá conta. É o que eu sempre falo, faça tudo que você for fazer 100%, não faça 50%, não. Fazer 50% não faça. Porque se o que você der conta de fazer, se você fizer 100%, gente, está bom demais. Olha o salto evolutivo que você deu. Né? A gente tem que fazer o que a gente dá conta. E aí, falando de apego, aí lá no livro Pão Nosso de Emmanuel, que fala de Paulo, Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 8, fala assim: mas agora despojai-vos também de todas essas coisas, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. E aí Emmanuel vem dizer também assim: eis porque em se despojando alguém de algum patrimônio material a benefício dos outros, não se esqueça também de desintegrar em derredor dos próprios passos os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado ou da leviandade criminosa, dentro dos quais afivelamos pesada máscara ao rosto, do modo a parecer o que não somos. Então a gente cria muita máscara, né? Com essa ideia do desapego. Muitas vezes eu sou desapegado e tal.
Sua casa está pegando fogo lá, você está na rua. Ah, beleza, não tem problema não. Aí você olha, meu celular, meu Deus do céu, tem que pegar meu celular. A casa está perdendo. Então, você entendeu? A diferença e também ele vem dizer aqui, a gente desapegar das mágoas, né? Desapegar dos nossos velhos hábitos, dos nossos conceitos, né? Tem assim, desde coisas simples, né? Por exemplo, um chinelo virado no chão, nossas superstições. A gente é tanto apegado nessas coisas. Mas a gente gente, mas não adianta. Isso foi incutido na cabeça de gente. Igual, por exemplo, sexta-feira da paixão, não comer carne. Ô, gente, não adianta. Nós sabemos que não tem nada a ver, mas nós fomos criados dessa forma, não tem como. A gente não consegue, não consegue comer. Tirar, nós somos, eu estou tentando ser espírita, né? Mas se a gente observar bem, se a gente você nasceu espírita, se for olhar, 1% nasceu espírita. Nós viemos, cada um de uma religião, cada um de um costume, cada um de um lugar, cada um de homilia, que se fala, né? Pastor, né? Infelizmente, ou felizmente, né? Porque nós todos temos que passar por todos os estágios da nossa resistência, né? Cada existência nós estamos num estágio diferente, não será se na outra existência eu vou vir como católico, não sei, né? A gente não sabe, cada um tem, né? Tem um objetivo, uma missão, um objetivo, sei lá. Tudo mora no nossa casa mental, né? Esses dias agora, da sexta-feira da paixão e tudo, né? Aí a minha esposa foi e falou assim, você vai levar carne na marmita, que eu levo marmita? Eu falei assim, olha, eu não tenho essas questões, não. Se você não quiser pôr, não tem problema nenhum, eu não ligo, eu como qualquer coisa. Mas não importa também de comer, não, porque eu tenho esse costume, então eu respeito quem não tem, eu acho que tem que respeitar. A gente tem que respeitar. Né? Mas é uma questão mais de cultura, igual você falou, e de nossa construção. Então, se eu pensar que eu não devo comer e eu comer, eu vou ficar com isso na cabeça e eu vou passar mal. Vai acontecer, né? Porque eu tô criando na minha cabeça. Você não vira, igual eu vejo um chinelo virado, vai pronto. Minha mãe vai morrer. Mas isso você percebeu que a gente fica doente por causa disso? Eu tô falando de coisa boba, e as coisas mais pesadas, né? Então, aí a gente fica, assim, doente por causa de coisas que não tem necessidade, né? Uma vez uma pessoa, eu estava na casa de uma pessoa há muitos anos atrás, já até desencarnou, eu espreguicei assim, coloquei as duas mãos na cabeça, ela, tira a mão da sua cabeça, sua mãe vai morrer. Aí eu olhei assim, assustei, ela falou de novo com um ênfase, assim, eu tirei rápido. Até que a gente fala, né? Incrível, mas muito interessante, a noção. Então, assim, a gente tem um apego às pessoas, né? E tem o apego as pessoas conseguir manter ou sair de um relacionamento saudável se for necessário. Então, a questão do apego com pessoas, a gente não pode falar no desapego total. Então, assim, o apego excessivo que é o problema. Porque se eu não tiver apego nenhum, eu vou ser frio. Uma máquina, nós não somos máquina, né? Eu preciso de ter um amor, uma construção ali com a pessoa, com meu filho, meu filho, minha esposa. Então, se eu falasse, desapego total, se eles desencarnarem, não tem problema e tal, não existe isso, né? Principalmente, né, quando desencarna, a gente fica, né, vai lá transtornado, né? A gente fica transtornado. Mas a gente não pode entrar o desespero. Mas o desapego, acho que entra até os psicólogos falam, né? Tem que haver um equilíbrio, não pode ter desapego total que não existe, porque isso é uma máscara, muitas vezes a gente se apega a uma ideia e acaba que vira uma máscara, a gente está se tentando se livrar daquele peso ali de que eu vou perder, porque o apego, na verdade, ele é uma questão de segurança, sentir seguro e de comodidade. Né? Eu quero ter aquela coisa para mim, aquela matéria para minha vida toda, meu carro, aquela pessoa é minha o resto da vida, porque está cômodo, está bom para mim, eu não quero aquilo, quero eternizar aquilo. Só que a nossa vida é transitória, a gente precisa de buscar a mudança, de buscar as ideias, de crescer, de evoluir. Então, a transitoriedade faz parte da vida, em todo momento. A gente ficar se prendendo ao apego, a gente está querendo fixar ali. Esse negócio de chorar, rapidinho, tá? Já está acabando o tempo. Esse negócio de chorar, a gente leu o livro Nosso Lar, quando Dona Laura ia encarnar, Tobi, os seus filhos, Lídia,
suas filhas choraram muito. Chorar de abraçá-la mesmo. Estava no plano espiritual. Entende? Sim, Chorar, sim. sentir falta, sentir medo. É normal. Normal. Né? Do plano espiritual e aqui também no plano terreno. Eu vou pular aqui, nós vamos falar só para quem está terminando, sobre ingratidão. A Joana de Ângeles fala interessante aqui. O ingrato é o espírito sedutor, porém destituído de sentimentos. A ingratidão exala o odor da enfermidade moral que consome. O ingrato sempre evoca a caridade dos outros para com ele, sem dar-se conta da legitimidade do ato recíproco. Prolifera na sociedade o número contemporâneo número de vitimistas. Né? Então, assim, o ingrato, ele só quer para ele. Né? Eu vou falar de mim, eu não vou apontar para os outros, não, porque eu sou humano e falho. Então, eu, como ingrato, eu só quero para mim, eu só penso em mim, eu quero a caridade para mim, eu sou vítima. Né? E isso é uma das coisas que leva na nossa existência a nossa queda na existência, tanto no momento presente, né? A gente começa a viciar nessas ideias, e quando desencarna é que a gente vai nos encontrar conosco mesmo. Ela fala assim também: doação é conquista moral que expressa desprendimento e amor, não apenas pelo que se doa, mas também pelas vibrações de ternura e afetividade. Então, a caridade vai caber em qualquer lugar. Então, a gente vai nos curar com caridade, a gente vai nos educar com a caridade. Né? E a caridade, né, no sentido amplo dela, benevolência, indulgência, perdão. Nós estamos falando em fazer caridade, não que a gente consegue fazer, né, na plenitude, mas a gente consegue buscar ela, a gente consegue entender ela, a gente consegue, né, às vezes vai ter uma hora que vai ter uma dificuldade que a gente não consegue nem falar, nem discutir alguma coisa, mas nós vamos conseguir, pelo menos, buscar e saber. A gente sabe o que é, e ela que vai nos dar um norte, né? Eu vou, só para terminar, eu achei interessante uma música que dá tempo, né? Aquela música do Lulu Santos, que eu acho que representa muito bem a nossa existência, né? A vida do espírito, que ela é eterna, que ela é muda, está sempre mudando, né? Ao que fala: nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, indo e vindo infinito, né? Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo. Então, muitas vezes a gente se prende no apego, querendo que nada muda mais, vai ficar daquele jeito ali. Não tem como. E para a gente poder se acomodar. Né? Não adianta fugir nem mentir para si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre. Eu fico pensando assim, não adianta mentir para a gente, a vida aqui e do outro plano espiritual. Né? É como uma onda do mar. Porque a onda do mar, ela vai e volta, ela traz e leva. Né? Então a nossa vida é assim, sempre a gente está levando e trazendo. A gente está indo e vindo, né? Nós estamos igual você indo tá falando de uma vindo. música, eu lembrei, foi do Milton Nascimento, né? Que é a do trem, né? O trem chega, né? Na estação, ele chega e trazendo e levando. Não tem uma música assim também que é muito interessante. Tem a do Raul Seixas também, né? Esqueci qual é a música do Raul Seixas, que fala lá que é a metamorfose. A gente não tem que ter medo da morte, né? A gente tem que enfrentar e entender, como o Reinaldo trouxe, né, pra gente aqui, que a sua morte vai depender de como você está levando a sua vida, a sua trajetória terrena. Né? Essa trajetória terrena, os seus atos, as suas ações é que vão definir a maneira como você vai fazer esse desencarne. Sim. É isso que a gente tem que entender. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do programa. Quero agradecer aqui a Ana a participação. Agradecer o Reinaldo. Eu que agradeço. Foi ótimo as suas explicações. Programa O Cristo Consolador, todas as sextas-feiras, às 17 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova, com reprise, na terça-feira, às 23 horas. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.